O que aconteceu na sexta-feira foi de uma gravidade extrema. Foram cerca de 1,6 milhões de investidores que foram liquidados, perderam enormes quantias de capital, cerca de 19 bilhões de dólares que foram liquidados, mas há dados que apontam que poderá ter sido muito mais do que isso e dificilmente nós vamos alguma vez saber. Fala-se até em 10 vezes mais de liquidações que ocorreram no mercado na sexta-feira. Como vocês podem ver na imagem, há pessoas que efetivamente não conseguiram resistir à pressão. Infelizmente, um influencer ucraniano tirou a sua própria vida porque, pelos vistos, ele estava a gerir cerca de 30 milhões de capital e ele era seguido por muita gente e não conseguiu resistir à pressão. E efetivamente eu recebi também várias mensagens de pessoas que ficaram em situações complicadas, pessoas muito desiludidas, muito frustradas, revoltadas, envergonhadas, porque também envolveu também as suas famílias. Portanto, foi um dia muito grave. O que aconteceu na sexta-feira foi um dia muito triste e dificilmente nós vamos conseguir recuperar isto. Pelo menos estas pessoas dificilmente vão conseguir recuperar isso nos próximos tempos. Portanto, é importante. Eu acho que é importante este episódio para tentarmos descobrir efetivamente o que é que aconteceu e se há responsabilidades a sacar também, ou alguém deverá assumir esse tipo de responsabilidades. Portanto, meus amigos, vejam até ao final do episódio que vou tentar aqui dar-vos aqui algumas pistas e também o que é que eu acho que poderá acontecer daqui para a frente, está bem? Vamos a isso, pessoal. Caros amigos, sejam tão bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Vou-vos então trazer um episódio com muita informação relevante e se é a primeira vez que estás a ouvir, é de facto isso que eu faço. Eu tento comprimir tudo aquilo que é efetivamente importante em 20, 30 minutos para vocês ficarem a par. Faço também análise de dados on-chain, faço também análise gráfica, ligação à macroeconomia, portanto tudo aquilo que é importante eu trago aqui. Portanto, se é a primeira vez, subscreve o canal e ativa as notificações. Quem é da casa, meus amigos, vocês fazem toda a diferença para este conteúdo ser partilhado. Se vocês não carregam no gosto e nós ficamos apenas e só nesta nossa bolinha e não saímos disto. Portanto, se gostam do conteúdo efetivamente, ajudem o canal a crescer e para vocês ajudarem o canal a crescer têm que carregar no gosto, senão o algoritmo do YouTube não o reconhece e não quer saber e é apenas só mais um episódio aqui que é colocado no YouTube. Bem, meus amigos, vamos então avançar dizendo o seguinte. Nós tivemos então na sexta-feira a maior vela da história do Bitcoin com 20 mil dólares. 20 mil dólares de tamanho. Portanto, é uma coisa inacreditável. Eu lembro-me bem quando comecei, foi em 2018, e eu comprei Bitcoin a 19 mil e tal dólares, ou seja, no pico do bull market. Claro, evidentemente, era retalho. Entrei no pico e comprei o topo e depois então foi o que foi, mas pronto, eu acho que toda a gente passa por isso, ou quase toda a gente. Portanto, para nós percebermos bem, num único dia, certo? Bitcoin fez uma vela de 20 mil dólares e demorou tantos anos até Bitcoin atingir esse valor a valer uma BTC 20 mil dólares. Impressionante o tamanho daquilo que aconteceu na sexta-feira, em que, por exemplo, Bitcoin derrubou quase todo o mercado de baixa de 2018 em cerca de 10 minutos. E recuperou-se 4 vezes mais que o mercado de alta de 2013. Repara, estamos obviamente a falar do tamanho do market cap. Impressionante. E evidentemente que muitas reflexões estão a surgir na internet. Quem são os culpados? Porquê é que isto aconteceu? Quais são as consequências? E uma das principais é aquilo que eu falei na sexta-feira. Não se trata apenas e só das pessoas que perderam dinheiro, infelizmente, mas trata-se de uma questão de reputação do próprio mundo das criptomoedas. Uma pessoa acabadinha de chegar, que assiste àquilo que aconteceu na sexta-feira, foge a 7 pés e não volta mais. Porque no espaço de minutos, várias moedas top 10 caíram mais de 50%. Estamos a falar no espaço de minutos, o que é efetivamente muito grave. Mas vamos tentar perceber o que é que aconteceu ao nível de posicionamento das baleias. E é muito curioso. Em primeiro lugar, as criptomoedas começaram a ser vendidas às 9h30 da manhã, estamos a falar de horário americano, bem antes da primeira publicação, que foi às 10h57. Nesta altura, muitas baleias já estavam a carregar em shorts. Então, às 4h30, uma baleia abriu uma short de 23
milhões de dólares, certo? 23 milhões de dólares. Tivemos a liquidação que toda a gente conhece, 1,6 milhões de traders foram totalmente liquidados e então as baleias começaram então a vender as suas shorts por volta das 5h20, horário mais uma vez americano, 30 minutos depois, apenas 30 minutos depois, quando o volume esmagou as posições compradas, ou seja, depois do pessoal ter sido efetivamente liquidado. Esta foi, obviamente, a maior liquidação, de sempre 9 vezes superior. E há muita gente que está a falar nesta baleia que entrou em short, mas não se está a dar destaque, por exemplo, uma coisa que aconteceu no gráfico, e é visível no gráfico do World Liberty Finance, que estamos a falar de algo relacionado com Donald Trump. Houve uma queda do token de Donald Trump de cerca de 30% antes também das tarifas. E só depois nós tivemos uma correção, um bounce, peço desculpa, e depois tivemos o flush final. Portanto, há aqui claramente que tinha inside information, pessoas que tinham inside information, porque antes da queda do mercado começaram efetivamente a despejar ou abrir shorts. Agora, evidentemente, para nós termos estes movimentos muito agressivos, há uma coisa que tem que existir, porque se não existir isso não acontece. É a alavancagem. E a alavancagem estava efetivamente alta. O Open Interest estava em recordes com 233 bilhões de dólares, quase 40 bilhões adicionados em outubro. Porquê? Porque o mercado estava tão otimista que nós já tínhamos passado o Rectember e que agora iríamos para aquele trimestre final do ano e que por norma é tremendamente otimista. E aquilo, já tinha falado sobre isto, eu não quero estar aqui a puxar, a dizer que eu já tinha falado sobre isto, não, mas se nós nos lembrarmos bem, uma conversa que até eu tive aqui convosco, que isto era tudo demasiado fácil, agosto ser bullish, setembro ser bearish, o último trimestre ser altamente bullish. Era demasiado fácil. E aquilo que o mercado mostrou é que isto é tudo menos fácil. Portanto, as pessoas levaram uma chapada na cara que não estavam à espera, com as consequências que nós já efetivamente falámos. E isto, obviamente, foi utilizado para limpar muita gente, para fazer um reset completo ao mercado, com a justificação das tarifas, que para mim não é justificação nenhuma, até por conta de Donald Trump já disse que e tal, afinal as coisas não vão ser bem assim, não sei o que mais. E depois há também uma enorme coincidência, meus amigos. A coincidência é que isto foi feito sexta-feira, ao final do dia, quando os mercados estavam fechados. Portanto, há claramente aqui, na minha opinião, mão criminosa. Há claramente aqui uma intenção de prejudicar o mercado das criptomoedas, protegendo em parte o mercado tradicional. E isto efetivamente é muito desagradável, muito triste, revoltante e criminoso na minha modesta opinião. E atenção, isto é uma palavra que só me vincula a mim, como é óbvio, eu não tenho provas para provar exatamente isso, mas é a minha modesta opinião, que também tenho direito a ela, julgo eu, num país de liberdade. Meus amigos, antes de avançarmos, dizer-vos só que este episódio é patrocinado pela Incognito, e quem não conhece a Incognito é muito simples. Tu seguramente já foste contactado por e-mail, por telefone, para aquelas campanhas irritantes que não sabemos por como e porquê que eles adquirem os nossos contactos, e efetivamente é uma realidade deste momento do mundo moderno. E a Incognito faz exatamente essa proteção, ou seja, ela limpa da base de dados de inúmeras empresas os teus contactos que foram adquiridos, que tu nem sabes como, muitas vezes. Às vezes quando navegas na internet carregas algumas coisas e então é assim que eles adquirem esses contactos. Tens uma garantia de 30 dias e se achas que isto não funciona, eu vou-te mostrar a minha própria conta, ok? Isto é exatamente os meus dados, repara, desde dezembro de 2023 é sempre a tendência de alta, ou seja, isto está sempre a trabalhar no background, eu não faço nada, isto é simplesmente automático e nós podemos ver a nível mensal, a nível total, quais foram os dados que foram removidos, quais foram as empresas que tinham os meus dados que foram efetivamente retirados, removidos via Incognito. Portanto, se queres aumentar a tua privacidade, a tua segurança, tens aqui também uma boa opção e tens o link na descrição deste episódio para subscreveres então a Incognito, ok? Bem, meus amigos, vamos então continuar e dizer que as consequências do que aconteceu
está relacionado efetivamente com alavancagem, mas também com outra área que eu acho que foi determinante para aquilo que aconteceu, que são as plataformas de criptomoedas. E nós podemos ver que o impacto da queda, nomeadamente do Bitcoin, variou e não foi igual para todas. Por exemplo, na Bitstamp, Bitcoin caiu 9,9% para 109 mil, na Coinbase caiu 12% para 107 mil e na Binance caiu para 102 mil, por uma queda de 16,2%. Quem tivesse tempo e tivesse esses bots ligados para a arbitragem, teria ganho bastante dinheiro, porque isto não é nada normal, haver uma disparidade, quer dizer, nós estamos a falar de uma diferença de 7% no preço de Bitcoin entre a Bitstamp e a Binance. Portanto, isto não é nada normal, mesmo nada normal. Portanto, há questões que têm que ser colocadas, meus amigos. Há dúvidas neste momento e há respostas que têm que ser dadas. E quando eu peço respostas, há entidades efetivamente regulatórias que existem nos Estados Unidos, nomeadamente porque isto está relacionado em grande parte, na minha opinião, com a Binance, que precisam efetivamente de ir ao fundo para ver se houve de facto responsabilidade, se houve mão criminosa. E este post do Chris, do Crypto.com, diz muito bem. Os reguladores devem analisar as corretoras que tiveram mais liquidações nas últimas 24 horas e realizar uma revisão completa. Se alguma delas parou de funcionar, impedindo efetivamente as pessoas de negociar, se todas as negociações foram precificadas corretamente e em linha com os índices, qual é a estrutura para a monitorização de negociações e os programas de combate à lavagem de dinheiro, e o trabalho dos órgãos reguladores é proteger os consumidores a partir da integridade e garantir, a integridade do mercado. E nós podemos ver exatamente as liquidações que houve aqui, que foram efetivamente enormes. A Hyperliquid, por exemplo, teve 10 bilhões de dólares, Bybit teve 4,6 bilhões de dólares, Binance teve 2,4 bilhões de dólares, e nós podemos ver que houve consequências, nomeadamente ao nível de DPEG de vários tokens. Por exemplo, a Tina teve a sua stablecoin com um DPEG, que é o USDE. Tivemos várias criptomoedas relacionadas com a Binance, como o USDE, BNSOL e WBET, que também sofreram graves eventos de divulgação ao nível do seu preço. Portanto, o DPEG também ocorreu. E depois tivemos aquilo que foi muito desagradável para muita gente. As pessoas queriam efetivamente agir e não podiam, porque durante a recente queda do mercado, a Binance, por exemplo, congelou as contas dos utilizadores, impedindo os traders de acessar os seus fundos em movimentos críticos. Ordens limites e funções de stop loss foram convenientemente desativadas, uma medida que garantiu que a Binance maximizasse os lucros durante o maior evento de liquidação da história. Ao impedir que os utilizadores gerenciem as suas posições ou alcancem o fundo, a Binance efetivamente transformou o colapso do mercado numa máquina de faturação, uma máquina de lucro. O novo CEO da Binance, Richard Tang, provavelmente poderá ser preso por esta manipulação do mercado. Atenção, isto é dito por uma pessoa na internet que se chama Cowboy, portanto é uma citação dele. Se é verdade, e eu não consigo provar se é verdade ou não, que existem ordens de limite e funções de stop loss que foram convenientemente desativadas, isto é criminoso, e é por causa disso que é preciso ser feita uma investigação a fundo para ver se este tipo de afirmações que estão neste momento na internet a correr, se efetivamente correspondem à verdade. Porque se isto é verdade, meus amigos, é efetivamente muito grave, tem que haver consequências, porque houve muita gente que perdeu dinheiro, houve até pessoas que terminaram com a sua vida, como nós vimos no início deste episódio. Obviamente que depois há um aproveitamento da concorrência. Por exemplo, a Hyperliquid está aqui a dizer que a Binance deixou de funcionar, que a Ledger deixou de funcionar. Este post também foi feito por... onde é que ele está? Por o Sr. Chris, que é da Crypto.com, ou seja, há claramente depois aqui um posicionamento. Agora, aquilo que eu vos tenho a dizer é o seguinte: eu hoje nem sequer vou fazer patrocínio da plataforma que me patrocina normalmente. Eu acho que, exatamente para não dizerem que eu estou aqui a tentar levar pessoas de um lado para o outro, não é isso. Eu acho que todos nós devíamos fazer uma reflexão sobre as plataformas centralizadas e plataformas centralizadas, quais são aquelas que efetivamente funcionaram e não funcionaram. Porque se não funcionaram, fará sentido continuarmos a utilizar essas plataformas? Digo-vos, enquanto clientes, enquanto pessoas que confiam nesse tipo de serviços para operarmos no mercado,
já não chega àquilo que aconteceu com a FTX, já não chega àquilo que aconteceu com a Mt. Gox. Quanto mais tempo é que vai demorar a haver uma regulamentação clara e efetiva, com punições efetivas e concretas para este tipo de plataformas que sistematicamente faturam milhões, bilhões de dólares à custa do retalho, à custa das pessoas que têm menos capital? Isto tem que efetivamente parar e tem que haver consequências reais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer parte do mundo. Portanto, eu espero que efetivamente caminhemos para esse sentido. Obviamente que a Binance depois também está a reagir porque ela está de facto a ser pressionada, e acho que eu devo, enquanto canal responsável, também transmitir a opinião da Binance. Portanto, alegações de uma interrupção da Binance, os principais futuros mecanismos à vista e a API permaneceram estáveis. Lembra-se que eu tinha falado no último episódio que havia ali provavelmente falhas ao nível do API, portanto a Binance diz que esteve estável, com liquidações forçadas em uma proporção baixa e normal, indicando que a liquidação foi motivada pelo mercado. Alegações de que as desvinculações causaram as quedas de preços precederam as desvinculações, e a Binance já compensou os utilizadores afetados com mais de 238 milhões em 24 horas. Eu não sei se isto é bem verdade, porque eu tenho pessoas na minha comunidade que foram afetadas e disseram que ainda ninguém lhes respondeu, mas pronto. Alegações de liquidação por meio de oscilações extremas de preço. A Binance utiliza um mecanismo de preço da marca que exclui picos de preços anormais, evitando liquidações injustas. Eu não estou a dizer que isto é falso, aquilo que eu constato a nível factual é que foi na Binance onde houve quedas enormes, em que, por exemplo, ativos chegaram, por exemplo, como o Atom, chegaram praticamente a 0.001. Portanto, isto não aconteceu nas outras plataformas. Portanto, cá está, a Binance está a tentar limpar um pouco a imagem, e o seu fundo de seguro podemos ver que, por norma, é muito estável, e desta vez teve uma queda passou de 1.23 bilhões de dólares para 1.04 bilhões, com 188 milhões investidos para gerenciar riscos em meio à extrema volatilidade. Bem que a Binance tem este tipo de sistema de proteções, de capital preparado para injetar na plataforma para proteger este tipo de cenários, mas pelos vistos não foi suficiente, e é preciso fazer uma reflexão também interna, certo? E quando eu digo a Binance, qualquer outra que tenha passado por esta situação. Agora, há uma narrativa que também pode surgir e pode ser vista ao contrário. E é por causa que eu acho que é importante, para vocês não acharem que eu estou aqui apenas só a malhar na Binance. O artigo sugere que a queda de 11 de outubro pode ter sido um ataque planeado à Binance, explorando falhas no seu sistema de margem de conta unificada, que usava ativos voláteis como o SDE, WBET e BNSOL como garantia. Uma forte desvinculação desencadeou liquidações massivas e perdas estimadas em torno dos 500 milhões e 1 bilhão de dólares. O momento entre o anúncio da atualização do oráculo da Binance e a sua implementação implica uma coordenação. Portanto, há aqui claramente dados que apontam para algo que falhou na Binance. Agora, se isto foi incompetência, se isto foi responsabilidade interna, se isto foi propositado, se isto foi um ataque externo, evidentemente que nunca vamos saber, só mesmo, mais uma vez, repito, as autoridades competentes têm que investigar a ver efetivamente o que aconteceu. Agora, há estas coisas que depois surgem, né? Trump pode conceder perdão a CZ da Binance, certo? E nós sabemos bem o passado que a Binance tem. O CZ, que nós sabemos, também pagou uma multa de 50 milhões e teve preso, cumpriu 4 meses numa prisão federal. A própria Binance pagou a penalização mais alta da história ao nível corporativo, foram 4.3 bilhões de dólares em penalizações. Portanto, o histórico efetivamente não é simpático, bem como eu lembro-me bem dos escritórios da Binance que não existiam, que eles diziam que eram ali, mas depois as pessoas iam lá ver, não estava lá nada. Portanto, é de facto a maior plataforma do mundo, e eu acho que acima de tudo tem enormes responsabilidades por causa disso, certo? Por causa disso. Meus amigos, vamos então avançar. Já falámos sobre os suspeitos e hipotéticos responsáveis sobre aquilo que aconteceu. Para mim fica claro, plataformas e alavancagem foi a culpa, os principais responsáveis para aquilo que aconteceu e liquidou tanta gente. Agora, se é por causa disso que a credibilidade do espaço foi afetada, sim, a credibilidade do espaço foi afetada, mas se é por causa disso que as pessoas deixaram de comprar, as instituições deixaram de comprar, não. Quem já anda aqui há muito tempo vai continuar a comprar. Por exemplo, Mara, da Marathon, portanto, comprou 400 bitcoins, e Saylor mandou um teaser a dizer que é sempre bom comprar bitcoin, don't stop believing, portanto, aqui o post que ele publicou também.
Temos também a narrativa agora que está a surgir da recuperação em V. Por exemplo, o Raw Paul diz que, no geral, independentemente do que tenha desencadeado, nós assistimos a uma queda relâmpago. Quedas repentinas geralmente levam a recuperações em V, recuperando o seu preço à faixa anterior muito rapidamente e depois mais tarde atingindo máximas históricas. É verdade, isto costuma acontecer, mas para isso o mercado tem que acreditar que isto foi só um blip, foi só uma coisa momentânea, não algo estruturante ou que vai danificar todo o mercado das criptomoedas. Quem se juntou a BTC foi o demónio. Eu lembro-me bem do que Morgan Stanley disse no passado. Então, pelos vistos, a partir do dia 15 de outubro, todos os clientes, incluindo as contas da aposentadoria, poderão investir em Bitcoin e fundos de criptomoedas por meio dos seus consultores. Até agora o acesso era limitado àqueles que tinham mais de 1,5 milhão em ativos e um perfil de risco agressivo. Neste momento, massificação total. Toda a gente já pode comprar Bitcoin na Morgan Stanley. Então, isto é tão engraçado. O que eles disseram, o que eles malharam em BTC. Agora, muito curioso também, quando nós temos estas quedas muito agressivas, e nomeadamente em outubro, quedas superiores a 5%, são muito raras. Isto aconteceu apenas 4 vezes em 10 anos. Foi em 2017, 2018, 2019, 2021. O que é que aconteceu depois? 7 dias depois, Bitcoin subiu 16% em 2017, 4% em 2018, 21% em 2019 e caiu 3% em 2021. Portanto, a probabilidade de Bitcoin no espaço de 7 dias estar em alta, comparativamente ao dia de sexta-feira, é efetivamente grande, segundo este post. E poderá de facto levar a uma subida, porque agora podemos estar a assistir ao inverso, ou seja, nós assistimos a um flush total ao nível de liquidações e nós podemos ver sempre que há estes flush, seja ao nível de longs, seja ao nível de shorts, por norma depois potencia algo diferente, ou seja, uma ligeira inversão. E nós podemos ver, vamos dar esta cor aqui para algo que vocês entendam melhor, certo? Por exemplo, nós aqui podemos constatar, tivemos aqui o Net Taker Volume muito elevado, certo? E então o que aconteceu a seguir? O preço caiu. E aqui, por exemplo, tivemos exatamente o oposto e aqui o preço, o que é que aconteceu? Subiu, certo? Aqui também tivemos uma queda muito expressiva e o que é que aconteceu a seguir? O preço também subiu. E podemos ver exatamente o oposto, portanto aqui esteve em alta e caiu também. Portanto, eu não vou fazer tudo para trás, mas já perceberam a ideia. E nós podemos ver que a malta não aprende. A malta está viciada em futuros e adora isto. E neste momento, outros tantos, 19 bilhões de dólares, neste momento já estão posicionados em shorts, depois de 19 bilhões de dólares terem sido liquidados em longs, o que não deixa de ser curioso. E nós podemos ver aqui nos nossos parceiros da Alfractal que já há mais shorts posicionadas do que longs, podemos ver exatamente isso. E quando nós temos, aquilo que eu já disse no passado, quando nós temos durante muito tempo longs abertas, o que acontece? Há um flush de mercado para entrar essas longs. Quando nós temos muito tempo shorts abertas, o que acontece? Exatamente o oposto. Por causa é que eu gosto tanto deste gráfico aqui da Alfractal, vocês podem subscrever no link na descrição deste episódio também. Agora, se de facto nós tivermos um short squeeze, e se estes 19 bilhões de dólares vão ser caçados, onde é que será o apogeu? Onde é que podemos ir? Qual é o topo? Claramente a zona dos 126, 127, 129 mil dólares de BTC para limpar exatamente toda esta liquidez que está do lado dos ursos. Portanto, muita atenção aos próximos tempos. Quase todos os traders que abriram posições nos últimos 3 meses ficaram prejudicados, segundo João Edson, exatamente da Alfractal. O único gráfico que ainda tem mais touros a serem liquidados é o gráfico de 6 meses. Portanto, 3 meses foi tudo limpo, tudo despachado. Infelizmente, com dor máxima é os 94 mil dólares. Ou seja, para liquidar pessoal que está há 6 meses posicionados, é ir aos 94 mil dólares. Do outro lado, os ursos, o preço precisa de subir então para os 130.700, tal, mais ou menos aquilo que eu disse anteriormente. Portanto, agora a questão é, nós vamos aos 130 ou vamos aos 94 mil dólares? Segundo o João, isto é uma probabilidade de 50% para ir aos 130 ou ir aos 94 mil dólares. Não adianta muito ser 50%, se é pessoal, fica na mesma. Mas pronto, é o que é, certo? Agora, tal como eu tinha dito anteriormente, a malta não aprende e reparem bem, neste momento o Open Interest saltou 8,2% em Ethereum em 24 horas e quando a alavancagem começa a ser muito elevada, já sabem, podemos ter exatamente
um movimento contrário. E se este movimento é a nível de shorts, evidentemente que há uma maior probabilidade de um short squeeze. Se é o oposto, há uma maior probabilidade de um long squeeze. Já que estamos a falar de Ethereum, Ethereum costuma ter um padrão curioso. Quando nós temos um pico ao nível das exchanges, do withdrawal ao nível das exchanges, a retirada de Ethereum das exchanges, costuma sinalizar o topo do mercado, ou pelo menos um topo local. E nós podemos ver que não estamos nessa fase. Nós estamos numa fase em que tivemos de facto uma subida, mas até estamos com tendência de queda. Portanto, das duas uma. Ou Ethereum está a romper com a sua norma comportamental de longa data, ou o verdadeiro topo ainda não chegou. Uma coisa é certa, em Ethereum houve muita baleia a comprar com esta queda e obviamente ontem também vimos uma subida da Ethereum e hoje também acho que continua a subir. Agora, esta semana, outras notícias. Paralisação do governo americano entra na terceira semana, portanto ainda não há solução à vista, mas nós temos uma semana com uma deadline para inúmeros ETFs que terão de ser aprovados, em princípio terão de ser aprovados. Portanto, quais são as consequências com esta paralisação, com este shutdown ao nível dos ETFs? Efetivamente não sabemos, portanto muita atenção e vou obviamente informar-vos sobre isto. Cada vez mais começa a surgir a narrativa que o ciclo de 4 anos acabou. É muito curioso. Eu tenho falado sobre isto inúmeras vezes. Eu falei sobre isto em dezembro de 2024. Melhor, mentira. Foi o 1 de janeiro de 2025, no início do ano, a dizer a minha previsão era que o ciclo de 4 anos provavelmente iria terminar. E há cada vez mais pessoas a falar sobre isto. Portanto, e quais são as causas? O motivo é que não houve euforia nem uma ação de preço recorde semelhante aos ciclos anteriores. Além disso, espera-se que a liquidez aumente substancialmente no quarto e primeiro trimestre de 2026. Isto efetivamente é verdade, porque há muita liquidez que ainda pode surgir via desvalorização das moedas fiduciárias e via também de injeção de liquidez, nomeadamente se o quantitative tightening terminar. Por exemplo, Arthur Hayes fala exatamente nesse aspecto, que o novo mercado de baixa não está próximo, diz que Bitcoin não se movimenta devido aos halvings, e eu concordo com ele, já muito dificilmente isso acontece porque a nível de mineração já tem pouco impacto, e ele é volátil sim, mas por causa da liquidez. E até agora, neste momento, a liquidez global está em expansão constante, o Fed está a cortar as taxas de juros, Trump quer estimular, o Japão e China também estão a flexibilizar, portanto o dinheiro está cada vez mais próximo de entrar e vai ficar mais barato e abundante. E é por causa disso que ele acredita que o verdadeiro topo não chegará tão cedo. E eu sinceramente identifico-me com esta narrativa. Não é que a gente não possa ter, vamos supor, entre aspas, um bear market de 3 meses com uma queda expressiva. Atenção, compreendam bem. Mas a tendência para mim em 2026 é que o ano inteiro não vai ser um ano de queda. Esta é a minha interpretação, tendo em conta de uma perspectiva macroeconómica. Atenção, só macroeconómica, certo? Outro gráfico que eu acho que é relevante e interessante do TechDev é que nós podemos olhar para o Business Cycle, aquela narrativa muito do Raw Paul, e nós podemos ver que só agora é que ela está a inverter, e isso significa então que o melhor estará para vir, apesar de já tanto tempo de subida de Bitcoin, o que mostra também que os 14 meses em que nós temos um topo de BTC, já quando o Business Cycle subiu, como vocês podem constatar aqui, ainda nem sequer começou. Portanto, meus amigos, o ciclo de 4 anos, na minha opinião, foi ao charco. Mentalizem-se, eu acho que será mesmo complicado voltar. Agora, eu tinha dito que nós tínhamos tido o momento ó bolas, depois disso era ó bolas bears, lembra-se quando nós subimos para cima outra vez desta linha de suporte diagonal, e na semana a seguir o que aconteceu? Ó bolas. Portanto, vamos agora apagar aqui, ó bolas, e vamos ficar apenas e só com ó bolas bears, ficamos aqui apenas e só com ó bolas, certo? Vamos ver então o que é que vai ser daqui. O total mostra exatamente que estamos ainda numa zona importante de suporte, aqui com os moving averages, mas eu gostava de estar acima, pelo menos, do moving average de 10 períodos na semanal. No total 3, excluindo as altcoins, ou seja, excluindo as stablecoins, ou seja, isto é só altcoins sem stablecoins, sem Bitcoin e sem Ethereum, nós podemos ver que estamos numa estrutura ascendente, ou seja, nós tivemos uma primeira fase de bear market de acumulação, uma segunda fase é que nós tivemos um pump, retest e passámos para o patamar seguinte da terceira fase, e neste momento nós conseguimos eliminar o que seria muito mau, era o quebrar deste suporte diagonal, desta estrutura ascendente. Portanto, nós estamos na última fase antes de um breakout,
deste triângulo ascendente, e normalmente os triângulos ascendentes fazem este movimento, certo? Mas é preciso confirmação. Evidentemente que a recuperação feita é muito positiva, mas nós precisamos de passar os 950 bilhões de dólares para entrarmos naquela fase do Valhalla, em que o pessoal fica todo feliz e contente e as altcoins sobem muito. Caso contrário, caso a gente perca este suporte diagonal, meus amigos, McDonald's para todos, vamos todos trabalhar para o McDonald's, porque efetivamente não vai ser um bom desempenho do mercado e as nossas altcoins vão sofrer bastante. Queria terminar por dizer algo que me está a matutar aqui na cabeça há bastante tempo. Como vocês sabem, o mercado tradicional continua em alta, o SP500 está muito forte e eu quero deixar esta reflexão. A principal função do mercado é enganar-vos. Esta não é a semana para correr atrás de uma recuperação, porque eles estão a falar baseado no que aconteceu na sexta-feira com o SP500. É a semana para dar um passo para trás e observar a mudança estrutural que se está a formar. O que vem a seguir não será resolvido pelo otimismo. E aqui está, este é o artigo todo, eu não vou estar aqui obviamente a amassar-vos com isto tudo, deixem-me passar isto para português, porque senão para traduzir isto é muito mais complicado. Reparem bem o que é que isto está a ser dito. O mercado precisa de uma fase de limpeza, onde o excesso de posicionamento é forçado a sair e a estrutura se redefine. A oportunidade real aparecerá depois disso. Isso ocorre após uma liquidação forçada, durante o qual as vendas se tornam indiscriminadas e as empresas de qualidade são negociadas como se tivessem partidas, como se estivessem quebradas, ok? Meus amigos, isto foi o que aconteceu com as criptomoedas. E foi exatamente isto que aconteceu com as criptomoedas, certo? Se as criptomoedas estão um passo à frente, o que vem aí para o mercado tradicional não vai ser positivo. Mas eu sinceramente não acredito que as criptomoedas vão ter um desempenho positivo caso isto aconteça no mercado tradicional ou algo semelhante aconteça no mercado tradicional. Portanto, muita atenção ainda o que vai acontecer durante esta semana ao SP500, ao Nasdaq, ao Dow Jones, ao VIX e tudo mais, para ver se de facto não há um efeito contágio para as criptomoedas. Caso continue a subir, meus amigos, significa apenas que esta fase de limpeza ainda não chegou ao mercado tradicional, mas que as criptomoedas já o tiveram e será efetivamente muito bullish, desde que eles mantenham-se a subir quietinhos e sossegadinhos, ok? Meus amigos, espero que tenhas carregado no gosto, espero que tenhas subscrito o canal se assim gostaste também do episódio e vemo-nos numa próxima. Até lá!